A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, vou estudar com vocês a lição de número 6 aqui da classe dos adultos. Está se preparando, hein, para ir para a Escola Bíblica? Eu espero que Deus te use poderosamente. Hoje nós vamos estudar mais uma parábola de Jesus. Vamos compreender sobre a parábola do fariseu e do publicano. E vai ser uma bênção para a glória de Deus. E já para adiantar, eu quero lembrar você que eu estou comentando as lições da classe dos adultos, dos jovens e dos juvenis. E eu espero que Deus capacite você poderosamente em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos entender sobre um tema primordial aqui na Escola Bíblica Dominical: sinceridade e arrependimento diante de Deus. Então vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome de Jesus? Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos adultos. E é claro que nesta lição nós vamos aprender muito da palavra de Deus. Vamos aprender sobre um tema que é interessante para o nosso crescimento cristão, para ensinarmos para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos aprender sobre a sinceridade e o arrependimento diante de Deus. Vamos estudar uma parábola que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vamos estudar a parábola do fariseu e do publicano. Vai ser uma bênção, tá? E vamos utilizar recursos hermenêuticos de uma maneira que a gente possa explicar muito bem para os nossos alunos em sala de aula. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos nesse momento especial, já que você está indo para a Escola Bíblica Dominical, tá bom? Deixa aí também o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Muito obrigado, gente, pelo seu carinho aí, tá bom? Quero agradecer você que faz questão de colocar aí pra gente conhecer você, de onde você está assistindo essa aula. Gente, muito obrigado. Eu quero abraçar todos vocês de todas as partes do Brasil e do mundo. Tem gente aí de outros países assistindo a gente. Muito obrigado. Obrigado você que está dizendo que está sendo edificado. Obrigado você que faz questão de estar com a gente. Olha, Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, pessoal. Para facilitar a sua vida, eu estou deixando aí também um link na descrição. Você pode clicar, baixar automaticamente o arquivo em PowerPoint, se você quiser utilizar o material dessa aula na Escola Bíblica Dominical aí da sua igreja. Vai ser uma honra compartilhar isso com você. É gratuito, tá bom? Tá aí logo abaixo nos comentários. Você só precisa clicar e baixar. Eu quero lembrar você que hoje nós chegamos na lição de número 6. Chegando na lição de número 6, é muito importante a gente entender algo antes de iniciarmos a nossa lição. Primeiro, é primordial que você leia o texto bíblico da sua lição. Ler a Bíblia. Você é servo da palavra. Um bom professor da Escola Bíblica Dominical precisa compreender a importância do texto bíblico, valorizar a palavra de Deus, que na sua aula a palavra de Deus venha reinar para a glória de Cristo, tá bom? Lembre-se também que a sua lição possui a verdade prática e o texto áureo. E algo que eu quero compartilhar com você que é bem prático. Peça a um dos seus alunos para ler a verdade prática e o outro texto áureo. Compartilhe isso em sala de aula. Vai te dar um norte da sua ministração também. Você vai ganhar tempo para se organizar e fazer tudo da maneira correta. Lembre-se também que a sua lição possui 3 objetivos específicos. E aqui é um detalhe que eu quero explicar para você. Você, como professor da Escola Bíblica Dominical, precisa ter em mente os 3 objetivos da sua lição. Você precisa ler esses 3 objetivos para não fugir do assunto, para você não se perder no meio do caminho. Lembre-se também que a sua lição tem 3 pontos. E um detalhe: apresente o tema da lição. Apresente para os seus alunos ponto a ponto que vai ser ministrado antes que você comece a ministrar. Apresente, olha, o tema da lição é esse. O primeiro ponto nós vamos tratar sobre esse argumento, o segundo sobre esse e o terceiro sobre esse. Isso é uma dica, uma forma didática para você utilizar em sala de aula, para o seu aluno ficar esperando isso ser ministrado. Vai te ajudar muito, tá bom? Eu espero que Deus te use poderosamente. Hoje nós vamos estudar sobre uma parábola específica da Bíblia.
A parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18. É interessante a gente observar esse texto, analisar. Vamos utilizar também alguns recursos pedagógicos de uma maneira que você possa entender aquilo e explicar em sala de aula. Eu vou explicar para você ponto a ponto nessa ministração, vou explicar também os subtópicos e eu espero que Deus em Cristo te use poderosamente em nome do Senhor Jesus. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre a interpretação da parábola do fariseu e do publicano. É claro que a gente precisa ter noção que precisamos utilizar ferramentas teológicas, ferramentas hermenêuticas, para você interpretar o texto corretamente, para você explicar para os seus alunos muito bem. Lembre-se que cada parábola em si, dentro da palavra de Deus, possui uma grande verdade. Nós precisamos analisar as parábolas e também descrever a grande verdade que Cristo quer ensinar nesse texto. Daí a importância de lermos os versículos que vêm antes da parábola e os versículos que vão surgir depois. Por quê? Precisamos entender para quem Cristo está contando essa parábola. Qual é a grande verdade que ele quer extrair dessa parábola em si e aplicar na vida dos seus ouvintes. Quando a gente percebe isso, a gente acaba explicando exatamente o que o texto quer dizer. É interessante que precisamos entender que a parábola é um gênero literário. Ela possui uma grande verdade. Tem gente que às vezes faz uma salada com a parábola, procura retirar coisas do texto que não tem ali, viaja, se perde todo e não apresenta a grande verdade que o texto quer nos ensinar. Hoje nós possuímos uma grande verdade que vamos extrair desse texto aqui. O primeiro ponto está dividido em 3 subtópicos. Vou tentar explicar para vocês subtópico a subtópico aqui para a glória de Deus. A parábola do fariseu e do publicano talvez seja uma das parábolas mais conhecidas dentro da Bíblia, porque ela acaba demonstrando a humildade do Deus Todo-Poderoso, desse Deus vivo a qual nós servimos, desse Deus que está atento às orações, está atento também às verdadeiras orações, as orações de corações quebrantados, corações que procuram exaltar a Deus e não exaltar a si mesmo, como acontece registrado nessa parábola. E nessa parábola nós estamos diante de 2 personagens. A sua interpretação é bem simples em si. Nós encontramos aqui o fariseu e o publicano. E nesta parábola nós entendemos que Cristo tem o objetivo primordial, aqui você precisa compreender para explicar em sala de aula, de ensinar aos seus ouvintes qual é a atitude correta na hora da oração. Qual é a atitude correta que eu preciso ter de joelhos diante de Deus. Qual é a atitude correta que eu preciso observar no meu coração para apresentar ao Senhor. O primeiro subtópico vai analisar um personagem dessa parábola. Vai analisar o personagem fariseu. Vamos observar quais são as atitudes dele e vamos tentar trabalhar isso em sala de aula. O primeiro subtópico trata sobre esse aspecto, a atitude do fariseu. O personagem fariseu aqui apresentado na parábola é específico. Primeiro, nós precisamos compreender que existiam fariseus e religiosos ouvindo Jesus contar essa parábola. E quando Cristo menciona a oração do fariseu e a oração do publicano, ele está destacando algo aqui. Primeiro, o fariseu em si, sendo apresentado aqui, ele está demonstrando que os fariseus eram uma classe religiosa que procurava seguir os ritos religiosos na sua forma de oração, na sua forma de adoração também. A gente precisa compreender quem são os fariseus. Nos tempos de Jesus, era a maior classe religiosa que existia. Era a classe considerada como a classe do povão, aquela classe popular. E eles seguiam ritos, seguiam também preceitos de acordo com a lei de Moisés. É claro que nos dias de Jesus existiam outras classes, como por exemplo os saduceus. Existia também os herodianos. Mas o nosso olhar aqui está sendo voltado para os fariseus. São os maiores perseguidores de Jesus nesse período em si. Perseguem Cristo por causa da lei, por causa de ritos e se julgavam superiores a Cristo em vida espiritual. E quando Cristo demonstra a atitude de oração deles, diante deles mesmo,
Cristo está destacando qual é a forma correta e qual a forma errada de buscar a presença de Deus, que estava sendo realizada pelos fariseus. Marcos 15, versículo 1 e 2. Os fariseus seguiam os ritos, as tradições dos anciões. Os próprios fariseus, a palavra em si significa fariseu, a palavra em si significa separado, separado para Deus. Mas essa separação acaba aqui sendo distorcida com os próprios pensamentos. Não é uma separação que nós encontramos à luz da Bíblia. Eles têm o objetivo de serem separados, mas as suas atitudes os distanciam de Deus. Marcos capítulo 7, versículo 3 e 4, você percebe que eles eram tão religiosos que eles tinham até a maneira correta de como lavar as mãos antes de se alimentar, como proceder. Para você ter ideia, dentro da Bíblia, o próprio apóstolo Paulo testemunha que ele era fariseu. E da sua idade, ele era um dos melhores que estudavam a lei, estudavam e seguiam os ritos. Ele aprendeu com Gamaliel. Gamaliel é um grande estudioso dos tempos bíblicos, mas antes dele surgiu o seu avô chamado Hilel. Hilel era a escola de Hilel era uma das escolas mais famosas que existiam nos períodos da palavra de Deus. Porque seguiam a lei, seguiam os ritos, viviam espiritualmente seguindo a religião. O que Cristo está tocando aqui? Cristo está tocando no método de oração, na forma de oração, na maneira como se comportar diante de Deus. E ele toca aqui um aspecto demonstrando o religioso, o fariseu orando e o publicano. O fariseu pode ser comparado, por exemplo, a mim, a você que está ouvindo e que está assistindo essa aula, ao seu aluno em si. Às vezes a gente se comporta como os fariseus na nossa forma de orar, quando o nosso coração não está arrependido. Aqui é o grande perigo. Os fariseus, por exemplo, cuidadosamente observavam os ritos, observavam os detalhes, a religião, a forma de guardar o sábado, a maneira como entregavam os dízimos, é a forma correta como se comportavam entre a sociedade, mas se esqueciam de observar a maneira correta de estar diante da presença de Deus, arrependidos, quebrantados. Vamos avançar? Vamos para o segundo subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o publicano. Como o publicano, como o pecador, se apresentava diante de Deus. Quem ele era? Os publicanos eram a classe de judeus que trabalhava a serviço do Império Romano. É claro que os publicanos eram desprezados por sua própria pátria, pelo seu próprio povo, por causa que eles exerciam o papel de cobrar os impostos, de resgatar literalmente o recurso do povo judeu para os romanos. E diante disso, é claro que existia aí a grande exploração, a corrupção. Eles enriqueciam, eles ganhavam dinheiro em cima disso e eram considerados por essa atitude como traidores do seu próprio povo. Eram considerados como pessoas desviadas, pessoas sem caráter, corruptas, pessoas que não tinham dignidade nenhuma. Esse era o perfil dos publicanos. Mateus capítulo 9, versículo 10 e 11, eles eram comparados como os pecadores, como as prostitutas, como aqueles que estavam afastados de Deus, como aqueles que eram ímpios. Os publicanos eram considerados como uma classe muito baixa religiosa. Na realidade, eram considerados como os desviados. Mateus 9,11, o próprio povo murmurava quando Cristo se assentava para comer com os publicanos, porque os publicanos eram considerados como pessoas ímpias, pessoas terríveis, pecadores. Mateus 9,9, você percebe que Jesus chama Mateus para ser um discípulo, chama Levi, publicano, para ser um discípulo. Aqui nós temos duas classes que acabamos de explicar para você. Primeira é a classe religiosa dos fariseus. Segundo, que está aqui no segundo subtópico, é a dos publicanos. Uma totalmente diferente da outra. Uma religiosa e a outra que não é religiosa. O sentido dessa parábola é demonstrar aqui que Cristo está contando para essas duas classes a maneira correta como orar. E agora vamos analisar, no terceiro subtópico, a oração desses dois. A oração é fundamental.
A oração é algo que precisamos exercer diante de Deus. Mas o sentido real dessa parábola é demonstrar qual é a maneira certa, qual é a maneira que Deus ouve, qual é a maneira que Deus se agrada quando oramos. Os judeus, por exemplo, da cidade de Jerusalém, ainda têm esse costume de realizar orações inúmeras diante da presença de Deus. Por exemplo, às 9 horas da manhã é um período em que eles estão orando, buscando a presença do Deus vivo. Às 3 horas da tarde, também é outro período de oração. Você percebe no livro de Atos, capítulo 3, às 3 horas da tarde, Pedro e João vão ao templo chamado Formosa buscar a presença de Deus. Era costume em si. Isso é prática. Você lê, por exemplo, o texto de Daniel, você percebe que Daniel orava 3 vezes ao dia com as suas janelas abertas, voltadas para Jerusalém. Voltadas para Jerusalém por causa do templo. Você percebe que isso é comum. A vida de oração para o judeu é uma vida comum, é uma vida prática. A parábola conta em si que um fariseu e um publicano subiram ao templo, isso era comum, para orar. Isso é uma prática comum. O povo hebreu em si é um povo de oração. E é claro que aqui a gente pode aplicar muita coisa na nossa ministração. Todos os cristãos em si aprenderam a orar. Alguns dobram os joelhos, outros oram sentado por causa da saúde em si, outros oram deitado, a forma não importa. Mas é interessante que nós aprendemos a orar e buscar a Deus. Os publicanos, que também são judeus, os fariseus, que também são judeus, aprenderam a orar. Mas o que vai chamar a atenção em si da parábola é a forma como essa oração foi feita. O fariseu, o personagem aqui como nós observamos, era um homem que cumpria a lei, que obedecia aos ritos, que seguia a religiosidade. Já o publicano já era outra pessoa que não cumpria a lei, que não seguia os ritos, que não seguia a religiosidade. O que mais vai chamar a atenção aqui é o coração que está sendo apresentado a Deus em oração. Esse aqui é o foco que você precisa pegar para explicar para os seus alunos em sala de aula. Um está vivendo uma vida religiosa, entre aspas, sadia. O outro está vivendo uma vida religiosa pecadora, distante de Deus. E a parábola em si coloca os dois lado a lado em oração. Os dois, um do lado do outro, buscando a presença de Deus. Vamos avançar, vamos tentar explicar isso ponto a ponto para os nossos alunos. Vamos para o ponto número 2 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. O segundo ponto da nossa lição vai trabalhar sobre a hipocrisia do fariseu, a oração do fariseu, e o terceiro sobre a oração do publicano. Mas nesse segundo ponto em si, nós vamos analisar a oração do fariseu. Lembrando que orar não é errado, todos nós precisamos orar. O que estamos analisando aqui é a forma como eles estavam em oração. E agora vamos analisar a forma como o fariseu está orando. De 3 maneiras, em 3 subtópicos aqui com você em sala de aula. O primeiro subtópico do ponto número 2 demonstra a postura do fariseu no momento de oração. A postura do religioso no momento de oração. Como essa lição é importante. Existem muitas pessoas religiosas dentro de nossas denominações, dentro de nossas igrejas, que infelizmente se comportam como esse fariseu. Aqui está o perigo. Lucas capítulo 18, versículo 11. Se atente para esse versículo. Cristo inicia explicando sobre o método de oração do fariseu. É claro que tinham fariseus ouvindo a Jesus. Ele se isola, observe bem, ele se isola dos demais. Em um local isolado, ele começa a orar. E o que chama a atenção é a forma de oração. Primeiro, ele se isola porque ele não quer estar entre os publicanos e pecadores, mas ele quer estar sozinho, santo, incontaminável para Deus. E o texto enfatiza a posição distinta, separada do fariseu. Isso significa que ele está se julgando superior aos demais que também estavam ali em oração. Aqui é um perigo. Quantas pessoas, infelizmente, se julgam superiores aos demais, por exemplo, de nossas igrejas, só porque não frequentam determinados cultos de oração. Por exemplo,
Às vezes, pela vida corrida, pelo trabalho, as pessoas, por exemplo, não podem participar de um círculo de oração, de um culto de oração, uma programação especial, mas mesmo assim ela procura estar em oração, sempre chega mais cedo, e às vezes aqueles que participam se julgam superiores àqueles que não participam pelo fato de estarem nos momentos de concentração de oração da igreja. Esse é o perigo. Se pensarmos assim, estamos nos comportando como os fariseus. Eu posso orar em casa, eu posso orar no meu trabalho, eu posso orar na igreja, nos trabalhos de oração também. Nós precisamos trabalhar como um elo. Se o meu irmão não pôde estar naquele período de oração, eu vou interceder por ele para que Deus lhe conceda graça, para que Deus lhe fortaleça na sua vida diária. Mateus capítulo 6, versículo 5, é importante a gente dar uma observada também nesse texto sobre essa oração. A Bíblia diz que ele orou separado e ainda por cima ele se prostrou de uma maneira para chamar a atenção. Tipo assim, cheguei para a oração. Estou orando ao Deus vivo. A minha oração é mais gloriosa. Senhor, exaltado seja o seu nome. Já viram aquelas pessoas que colocam cada palavra assim bonita, majestosa, e às vezes você percebe que não é uma oração, que a própria pessoa está abrindo o seu coração para Deus, se derramando diante da presença de Deus. Era o papel do fariseu aqui nesse período. Ele ora de pé, de uma forma que chame a atenção, abrindo seus braços, erguendo seus olhos para os céus, falando com o Senhor. Olha aí essa prática como acaba sendo distorcida, distante da verdadeira prática da oração. E é claro que ele utiliza aqui uma prática religiosa para poder exercer a sua espiritualidade diante de Deus. E a gente precisa entender, como professor da Escola Bíblica Dominical, e ensinar isso bem para os nossos alunos, que nós aprendemos a orar, por exemplo, de joelhos. Mas se o irmão da nossa igreja, por exemplo, às vezes tem uma dificuldade, tem uma doença que não pode dobrar os seus joelhos, tem uma dificuldade de saúde, por exemplo, que não pode orar ajoelhado, nós não podemos persegui-lo, nós não podemos condená-lo, muito pelo contrário, precisamos ajudar o nosso irmão em oração. Se ele não pode orar de joelho, mas pode orar sentado, não tem problema. Se ele não pode orar sentado, nem de joelhos, mas em pé, que ele ore, que ele busque o Senhor ou deitado, a forma não importa. O que é interessante nesta parábola em si é demonstrar a maneira como o coração está diante de Deus. Vamos avançar entendendo sobre isso, vamos para o segundo subtópico do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Uma oração comum é a oração aqui do fariseu. A oração dele diante de Deus é comum. Tudo indica dentro do texto bíblico que a oração daquele fariseu era uma oração arrogante, era uma oração que exaltava a si mesmo, os seus feitos, as suas atitudes religiosas, como ele era bom, como ele era santo, como não tinha errado. Às vezes, infelizmente, nós encontramos pessoas assim. Pessoas que se julgam superiores pela sua vida espiritual, por seguir os ritos, por seguir a religiosidade. Aqui está o perigo. Precisamos trabalhar isso muito bem, que o que importa para Deus na oração é o coração. É a maneira como você se prostra diante do Deus vivo. É a forma como você adora a Deus. Eu não sei como você tem adorado, eu não sei como seu aluno tem adorado, mas é importante que você incentive em sala de aula a oração, a buscar o Deus vivo de todo o coração, que esse fervor, que essa chama nasça no seu coração. John Wesley, ele explicando sobre a pregação em si, ele disse, olha, se você deseja pregar a palavra de Deus, então coloque fogo no seu sermão. Como é que você vai fazer isso? Com oração. Coloque fogo nesse sermão. Ou atire esse sermão no fogo, já que você não está orando. Jogue ele às cinzas. Não vale a pena pregar a palavra de Deus se você não tem um relacionamento pessoal com o Senhor. Nós precisamos voltar para a oração. Precisamos voltar o nosso coração para Deus. O próprio Charles Spurgeon, ele mesmo diz a respeito do avivamento e da importância de estar em oração. Se uma igreja não ora, essa igreja está morta. E é claro,
Se nós não orarmos e não buscarmos a Deus de todo o coração, estamos com a nossa vida espiritual decaída, morta. Estamos realizando somente a religiosidade. Não adianta de nada dobrar os joelhos se o meu coração não estiver ligado com Deus. Se naquele momento eu não me desligar desse mundo e reconhecer que eu sou pecador, que eu não mereço estar ali, não adianta de nada. Nós precisamos da graça de Deus, precisamos da misericórdia e em oração precisamos ter um relacionamento profundo com Deus. Vamos avançar? Vamos para o terceiro subtópico do ponto número 2, que trabalha sobre o seguinte argumento. A oração arrogante desse fariseu é o perigo. O fariseu fala a respeito de si mesmo, fala da sua maneira, de como se comportou com Deus, de como seguiu a lei, de como obedeceu ao Senhor, de como era fiel e como tinha agradado ao Senhor com a religiosidade. E é claro que quase que o fariseu comete a loucura de parabenizar o Senhor por ele em si ser o servo fiel dele. Olha que perigo, olha que arrogância, olha que coisa insensata. Você percebe na oração dele que ele só lembra de si mesmo em oração, que ele só fala dos seus feitos, daquilo que ele tem produzido. É o perigo de como ele seguia a lei, como ele realizava os seus jejuns, como ele estava bem espiritualmente falando na religiosidade e como ele estava servindo a Deus. Mateus capítulo 23, 3, ele supostamente agradece por quem ele é, não por quem Deus é. Agradece por aquilo que ele fez, por aquilo que ele realizou e por aquilo que ele tinha feito. E fariseu. Esse é o maior perigo que esse fariseu comete. Vamos avançar, vamos para o terceiro ponto da nossa lição, onde nós vamos analisar a oração do publicano. Eu espero que essa seja a sua oração, esse seja o seu método de buscar a Deus. O terceiro ponto da nossa lição fala sobre a oração do publicano, a sinceridade da oração desse homem. Essa é a sinceridade que nós precisamos buscar diante de Deus. Ele está dividido em 3 subtópicos que vamos trabalhar aqui com você. Eu espero explicar um por um, de uma maneira que você possa utilizar isso em sala de aula. O primeiro subtópico fala sobre a oração do publicano. Nós sabemos que o publicano era um cobrador de imposto, era discriminado pela sociedade. E como ele se comporta diante de Deus em oração? Ele, no texto bíblico, parece não estar à vontade no local de culto. O seu coração está incomodado ao entrar no templo. Por quê? Ele reconhecia quem ele era. Ele reconhecia os seus feitos como eram terríveis para com seus irmãos e para com Deus. Ele não está apto, por exemplo, para assumir um compromisso com o Senhor em oração. Ele não está apto para estar ali diante da presença, mas ele tem o desejo de estar com o Senhor. E ele vai, mesmo sabendo que vai ser discriminado como ele foi pelo fariseu. E as suas palavras são fantásticas. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconhece o seu papel, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece o seu erro, ele reconhece a sua atitude que era desagradável a Deus. Ele reconhece quem ele é, diferente da do fariseu. Ele reconhece que diante de Deus ele não era nada e ele precisava da misericórdia. Por isso ele clama, tem misericórdia de mim. Eu estou agindo errado, eu estou desagradando o Senhor. O segundo subtópico demonstra sobre a sinceridade do arrependimento desse homem. A oração que Deus deseja apresentada, a oração que Cristo está apresentando aqui é importante porque ela tem sinceridade. Isso nos ensina que a oração do cristão, daquele que busca a Deus, tem também que ter sinceridade. Lucas capítulo 23, versículo 48, ele se considerava pecador, publicano. E qual a atitude dele? Ele golpeia o próprio peito. Ele não tem coragem de levantar os seus olhos para os céus, porque ele se sentia indigno, pecador diante de Deus. Isso aqui é uma atitude de quem está arrependido. Ou seja, a oração verdadeira que Deus ouve, que Deus se agrada, é quando tem arrependimento, quando há sinceridade de coração. Esse é o objetivo que você precisa explicar em sala de aula. Se há arrependimento, aí Deus ouve. Você percebe que ele não consegue nem formular muitas palavras,
mas o desejo do seu coração é a busca pelo perdão, é a busca pela presença, é a busca por estar com Deus. E quando Cristo observa aquilo, ele está literalmente contando através dessa parábola e demonstrando que o que Deus deseja na oração daquele que busca a sua presença é encontrar a sinceridade no coração, o arrependimento. Aí vem a pergunta: como estamos orando? Como estamos buscando a Deus? Qual é o nosso objetivo em oração? É exaltar a nós mesmos ou exaltar a Deus? Ou buscar a presença do Deus vivo, mesmo que nós não mereçamos? O terceiro subtópico trabalha sobre esse argumento final, essa oração que é aceita. Qual é a oração que é aceita pelo Senhor? Será que é a do fariseu ou a do publicano? Pergunte isso em sala de aula para os seus alunos. Romanos 1,17 é um texto bíblico que vale a pena ler em sala de aula. O publicano foi perseguido. O publicano sabia quem ele era. O publicano orou ao Senhor entendendo o seu papel, reconhecendo que era pecador e que precisava da misericórdia. O fariseu não. O fariseu se exaltou. O fariseu se glorificou. O fariseu quase aplaudiu a Deus, porque Deus, por exemplo, tinha criado ele e ele tinha seguido todos os ritos. Esse é o perigo. Uma vida espiritual com Deus está ligada não somente à religiosidade. A religião em si, ela te ajuda a ser conduzido, te ajuda a congregar, te ajuda, por exemplo, a ajudar as pessoas. Mas a religião, ela só tem valor quando você tem um coração voltado para Deus, quando você tem um coração ligado no Senhor. E você percebe aqui que a oração que é aceita nessa parábola é a oração do publicano, aquele que reconheceu que era pecador, não a oração do insensato, do fariseu. Quando Cristo conta essa parábola, ele está contando para publicanos e para religiosos. Ele está demonstrando que o que Deus se agrada é um coração quebrantado. Que o que Deus se agrada é a presença dele diante do seu coração. Eu espero que Deus em Cristo possa falar com você na Escola Bíblica Dominical. Seja um instrumento de Deus para falar de oração. Ore também, tá bom? Siga a gente nas nossas redes sociais. Tá aí o endereço, tá bom? Estou comentando a lição dos adultos, dos jovens e dos juvenis. Conto com você. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula para a glória de Deus.